Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, é, especializado em História do Brasil, né, pós-graduado em História do Brasil, e em processo de conclusão do meu MBA em das Artes. História de Artes, perdão. E aqui eu vim trazer um novo podcast para vocês aqui no nosso canal, né, que é o canal História e Artes. E é sobre literatura hoje. Vamos falar sobre uma literatura nacional contemporânea ao escritor Machado de Assis e com umas similaridades, assim, umas partes bem parecidas ao tipo de escrita de Machado de Assis. Então, se você já leu Machado de Assis, ou já ouviu falar, ou gosta de Machado de Assis, assim como eu gosto, eu sou muito fã de Machado de Assis, eu acho que vocês vão gostar desse livro que se chama A Viúva Simões. Se você conhece esse livro, eu tive o prazer de conhecê-lo bem recentemente por um grupo que eu faço parte, que é o Read to Read, um grupo de literatura no WhatsApp, né? Então é bem legal. E eu vim a conhecer o Read to Read a convite de um outro grupo, uma rede social que vocês podem fazer parte também, fazerem parte se desejarem, totalmente gratuita, que é o Scoob. É tipo pense no Facebook, só que voltado ao mundo da literatura, só o mundo da literatura. É o Scoob, é excelente. E aí, pelo Scoob, eu fui convidado para o Read to Read, tô lá, já faço parte do Read to Read há uns 3 anos aproximadamente, quase isso. Que é esse grupo literário a nível de Brasil, com pessoas de várias partes do Brasil, é muito legal. E essa foi uma leitura coletiva escolhida pelos colegas, né, por votação. E eu vou falar um pouquinho da escritora a princípio, bem brevemente, e vou falar sobre o livro em si, tá? Então, a escritora, no caso, se chama Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida, gente, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dela, não tinha a menor ideia dessa escritora, e ela nasceu em 1862 e veio a falecer em 1934. Ou seja, ela pegou todo aquele período ainda de escravidão, de abolição da escravatura. Então a gente está falando literalmente de história também, propriamente, história do Brasil. E ela veio a falecer no início do Brasil República, ou seja, na República Velha, ou Antiga República, Primeira República. Todos os 3 nomes são usados, né, dentro da história do Brasil. E então a gente está falando literalmente de história do Brasil e história da arte, no caso da arte literária. Beleza? E detalhe, a Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras, ou seja, ela ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras. No entanto, ela não se tornou imortal. Por que ela não se tornou imortal? Porque naquela época, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, mulher tinha aquele ponto de vista que existe até hoje, infelizmente, que mulher é para ficar em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa do marido, né? Isso tá caindo por terra, eu acho muito bom, que eu acredito em direitos iguais, particularmente, eu acho que isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. E a Júlia Lopes de Almeida é uma dessas mulheres que se destacaram no seu tempo, né? No século XIX para o início do século XX, como uma dessas mulheres que fizeram a diferença. Então, dentre elas, como escritora, que eu, como comentei, não conhecia até ler esse livro, ela foi uma das que, juntamente com Machado de Assis, criaram a nossa primeira Academia Brasileira de Letras, a nossa Academia de Letras, né, que no caso é a Academia Brasileira de Letras. Depois viemos a ter vários, né, aqui na minha cidade tem uma, que é a Academia Fluminense de Letras, e é logicamente espelhada na Academia Brasileira de Letras, que foi a primeira que veio a surgir se embasando nas academias europeias, né, que já existiam na Europa. Então, assim, é uma pena que a Júlia não pôde participar, seria a cadeira 3, a cadeira de imortal dela, mas não permitiram simplesmente por ela ser mulher. Para vocês verem, né, assim, mas porém ela não deixou ela deu as ideias, participava das reuniões, mas não se tornou imortal. Só em 1977 que isso mudou, mas
já em outro contexto, com outra escritora. Então, falando assim um pouco do livro A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. Esse livro é muito bom. Se você já visitou a cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, ou se você mora na cidade do Rio, ou adjacências, como é o meu caso, que eu moro na cidade de Niterói e sou vizinho da cidade do Rio, você vai se identificar muito com o livro. E por que eu digo que é similar? A escrita da Júlia Lopes, me lembra Machado, porque desde as características dos pontos que ela cita na escrita, a forma de escrever mesmo, de linguagem que ela utiliza, parece muito com Machado de Assis. Muito mesmo. E assim, muito provavelmente, talvez porque por ela ser do Rio de Janeiro, não sei, talvez por serem amigos, né, colegas, é possível. Então assim, ela vai citar lugares que eu passei recentemente, bem, essa semana mesmo, em alguns desses lugares, como vocês podem pesquisar na internet, para quem não for do Rio de Janeiro. Para quem for do Rio vai saber lugares que eu vou citar agora. Rua do Ouvidor, que é muito citado por Machado de Assis, ela também cita Laranjeiras, bairro das Laranjeiras, que é o bairro onde fica até o Fluminense Futebol Clube, né, a sede do Clube Fluminense. Então, o bairro das Laranjeiras. Ela cita a cidade de Friburgo, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, mas é uma cidade mais de cunho mais, assim, onde imigrantes europeus foram para lá porque lá é mais frio, é chamada de região serrana do Rio de Janeiro. Então, muitos imigrantes da Europa foram para essa região por ter um clima mais similar ao da Europa, né? Da Europa. Então, ela cita Friburgo, entre outros lugares, assim. A história se passa no final do século XIX, só para vocês terem uma ideia. E para início do século XX, assim, não cita nem diretamente século XX, mas final do século XIX. Eu percebi isso, não querendo dar muito spoiler, e um trecho do livro onde diz que o imperador caiu e estava se iniciando uma república no Brasil. Ou seja, a história literalmente está se passando no início do Brasil República, na virada aí da queda do imperador Dom Pedro II, da família imperial, e o início da Primeira República com o primeiro presidente da República, né? Que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, essa história é bem narrada nesse clima, assim, ela bota um pouco desse clima político, mas de uma forma bem suave, linguagem bem simples de entender. A história da viúva em si, cara, é interessantíssima, porque ela foi muito bem desenvolvida. Eu me senti... Eu não sou muito fã de novela, mas pense que você está assistindo uma novela. É desse jeito, assim, você se vê lá dentro. Normalmente é isso que o leitor sente quando lê um livro que ele gosta, né? Parece que ele é um espectador do momento ali, vendo os personagens se desenvolvendo. É desse jeito, o livro é bom. Você fica imerso na história, entre os personagens principais, que é a Viúva Simões, um personagem Luciano, e a sua filha Sara, a filha da Simões, da Viúva Simões, tá bom? Viúva porque, como diz o nome, né, ela era casada com um outro homem, que vem ser o pai da Sara, e tem esse Luciano, que é um amor antigo da Viúva Simões, ainda quando eles eram crianças. Isso a gente vem descobrindo no decorrer da história. Não quero dar muito spoiler para vocês, mas queria falar um pouquinho dessa história do livro, que é a Viúva Simões, história muito boa. Vocês conseguem baixar esse livro de graça, porque ele está já em domínio público pelo tempo, né? É possível tê-lo fisicamente. Eu vou até pesquisar brevemente aqui para poder ver se eu acho o livro físico dele, mas eu creio que sim, gente. Mas assim, vocês baixam de graça na Amazon, tá? De graça na Amazon e entre outros sites. Sim, é possível vocês conseguirem esse livro físico, tá? Ele é baratíssimo, como comentei, por ser um livro antigo, né? Vocês conseguem ele de entre R$6 até a média de R$17. Isso em sites diferentes, tá? Livrarias virtuais.
desde que eu tô vendo aqui, desde Americanas, a Amazon, se vocês quiserem o livro físico, tá bom? Outros sites também, como o Estante Virtual, tá bom? Mas como comentei, vocês conseguem esse livro de graça. Então, assim, por ele estar em domínio público. E um dos próprios sites é a Amazon, no caso, como no formato e-book, tá bom? Que é a leitura digital, que foi por onde eu li. E aí vocês podem usar o leitor que vocês desejarem. Eu já deixei um podcast aqui de leitores de e-book gratuitos, vocês podem baixar, tá? Vários leitores de e-book. E vocês podem ler livros de graça. É uma opção excelente. Eu uso mais hoje o e-book do que o livro físico, justamente por essa praticidade. Então deixa aí minha dica de hoje, tá? Desse excelente livro, para mim, eu particularmente considero que foi o melhor livro que eu li esse ano, entre outros livros que eu já li. Até o momento foi a melhor história. E já deixo a dica aí dessa escritora incrível, porém, assim, não tem nem palavras para dizer, que foi esquecida, né? De certa forma, pela história, ou deixada de lado, injustiçada, essa é a palavra, injustiçada, que foi a Júlia Lopes de Almeida. E que excelente escritora, assim, e é uma pena que normalmente a gente só dá valor quando a pessoa, isso em vários casos, e no caso aqui da arte, do mundo das artes, não, é muito comum. A gente só dá valor ao artista quando ele já se vai, né? Aí a gente acaba fazendo algo póstumo, né? Como eu posso dizer para vocês, uma cobertura póstuma, ou seja, depois que a pessoa morreu. É o caso de Van Gogh, por exemplo, que vendeu quadros incríveis que ele pintou e que em vida ninguém ligava. Assim, ninguém ligava mesmo. Assim, eu acho que ele só vendeu um quadro, como eu até comento no filme Com Amor, Van Gogh, que conta a história dele. Também outro podcast tem aqui no Story Art. Então, assim, é o caso também de Júlia Lopes de Almeida, e deixo para vocês aí essa leitura incrível. Ela tem outros livros, entre crônicas, contos, mas já deixo esse que eu particularmente já li, terminei de lê-lo ainda há pouco, e é muito bom, tá bom? Seja ele no formato físico, como eu comentei, disponível na Amazon, nas Americanas. O valor vai depender muito da capa também, tem essa questão da capa. Eu particularmente li numa capa simples, então é aquela ideia, não julgue o livro pela capa. Veja o conteúdo. Com base no conteúdo, vocês vão descobrir que o conteúdo pode ser muito melhor do que a capa, tá bom? É isso, galera. Então, essa é a minha dica de hoje aqui no canal Story Art, desse livro incrível, nacional, clássico, da escritora Júlia Lopes de Almeida, que é A Viúva Simões. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos Paulo, professor de História do Brasil, né? Professor de História Geral, pós-graduado em História do Brasil, finalizando agora meu MBA em História das Artes. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo podcast.